uma confusão. Aí, quem que decidiu dar entrevista, André? As gêmeas do Gugu deram entrevista pro Fantástico no domingo. E foi uma briga, o Fantástico Domingo Espetacular, Foi. porque enquanto o Fantástico estava lá entrevistando a Marina e a Sofia, o Domingo Espetacular estava entrevistando... O suposto filho do Gugu. Exatamente. Mas vamos falar primeiro aí das meninas. Elas responderam uma série de perguntas da repórter do Fantástico, entre elas sobre essa carta. E sobre essa carta, elas falam que foi apenas uma briga de casal, que foi uma discussão normal, que a Rosemary se separou do Gugu nessa época, assim, deu uma distanciada e ela decidiu escrever a carta e tudo mais, mas que não teve mais do que isso. E elas também responderam sobre a convivência com o João. Porque todo mundo acha que a família tá toda abalada, tá toda... Que ninguém se fala, que ninguém se tem uma briga ali entre os irmãos. Exatamente. E eles falaram que não é bem isso, que há poucos dias eles estavam em Orlando, conversaram normalmente e tudo mais. Só que é importante frisar que elas não conversam sobre o processo. Em que é nenhum uma momento conversa, elas respondem sobre isso, né? Que é uma conversa, tipo, totalmente sobre assuntos aleatórios e tudo mais, mas dizem que a convivência tá boa. E que, inclusive, eu achei bem vaga, assim, né? Essa entrevista, porque não se diz muita coisa, né? Sabe, aquela entrevista assim, tá saindo muita coisa, eu acho que vocês têm que ir pra mídia falar o que vocês estão sentindo mas e com tudo aqueles mais. adendos de não pode falar isso, não pode falar aquilo. Exatamente. E que foi o que aconteceu. Que foi o que aconteceu ali. É isso que aconteceu. E aí, enquanto isso, o Fantástico estava lá apresentando, veio o Domingo Espetacular com o Roberto Cabrini, que foi atrás do suposto filho do Gugu, que é o Ricardo Rocha, que tem 48 anos, que é a nossa próxima matéria aí na lista aí. Passa aí para o Ricardo Rocha para a gente ver a cara do Ricardo Rocha. Você acha que o Ricardo Rocha é parecido com o Gugu? Cadê? Tem a foto dele aí? Tem. Sobe aí pra gente. Sobe aí. Esse é o Ricardo Rocha. Você acha? Assim, hoje, eu acho que ainda pode ter uma feição ali. Mas saiu uma matéria com a foto dele criança e do Gugu criança, e eu não achei eles nada parecidos. Mas eu não... parece filho do Gugu com, sei lá, com alguém aí que não sei quem é. Mas aí, o que o suposto filho do Gugu falou nessa entrevista? Primeiro, que eu acho que é importante salientar, que ele falou que ele entrou na justiça para ter o reconhecimento da paternidade. Que ele não entrou pelo dinheiro. Exatamente. Que não tá entrando para brigar pela herança. Isso, certo. É um passo natural, né? Sabe? Você vai reconhecer a paternidade, depois entra lá pra brigar. Consequência, poxa, vou ter que ganhar 50 milhões do nada. Que pena. É isso. E aí ele disse que, nessa entrevista também pro Roberto Cabrini, ele disse que não quer patrimônio. Não quer nada do patrimônio do Gugu e que se ele ganhar alguma coisa, esse dinheiro vai servir para ajudar as pessoas. Agora, que pessoas eu não sei. Eu tô precisando de ajuda. Eu também. Se você quiser me ajudar, não tem problema nenhum. A gente está disponível. E, obviamente, uma pergunta muito interessante que o Roberto Cabrini fez também pro Ricardo é por que ele demorou tanto, né? Porque, quase 50 anos aí, né? 48 anos nas costas. E assim, diz que sempre soube, né? A mãe sempre deixou isso muito claro. Então, assim, não descobriu agora. Uma dúvida que eu fiquei foi sobre a mãe dele. Cadê a mãe dele que não aparece? Ela já morreu, né? Ela já morreu? Acho que ela já morreu. Eu não vi nem nada falando sobre a mãe. E ele disse que não se pronunciou antes porque ele tinha medo de ser exposto. Agora sim, passou 48 anos, agora tá mais exposto do que nunca. Talvez fosse menos exposto naquela época do que agora. Claro, né? Exatamente. Igual, eu lembro muito das histórias do povo que queria ser filho do Silvio Santos. E aí saía lá, aí virava o quê? Matéria no máximo ali da Contigo, entendeu? Da revista e tudo mais. Hoje você tá em toda a internet, você tá espalhado, tá mais exposto do que nunca, entendeu? Eu acho que errou no timing aí o Ricardo Rocha aí. E aí, ele deu essa entrevista, falou tudo isso pro Roberto Cabrini. E aí, a gente volta lá pra entrevista do Fantástico. Que também teve as meninas, a Sofia e a Marina Liberato, comentando sobre esse suposto filho, o Ricardo Rocha. Elas acham um pouco absurdo. Pela idade dele, né? Pela idade. Porque ele já é um pouco mais velho, e aí o Gugu teria por volta de 14 anos quando teve ele, e elas acham isso um pouco improvável. Um pouco improvável. Assim... A idade não diz muito, né? A idade não diz muito. Agora você vê... O detalhe da carta da Rose. Né? Exatamente, o detalhe da carta da Rose.
A Rose escreve lá que ele sempre teve, desde a adolescência, né, que ele não se relacionava com mulher e tudo mais. Aí a gente fica, ué, então, como é que ele se relacionou com essa mulher para ter o Ricardo Rocha e tudo mais? Exatamente. E ela era empregada doméstica? Isso. Da mãe dele, não era? Não, a mãe do suposto filho? É. Não, ela trabalhava numa casa de família de origem japonesa, ali próximo onde o Gugu trabalhava. Ah, tá. E aí eles se encontraram lá. Isso, eles se encontraram e mantiveram ali uma relação por alguns meses. Entendi. E aí elas acham absurdo. O Gugu tinha 14 anos, o Prisco tá falando aí que a mãe do Gugu tá viva. A gente tá querendo saber da mãe do Ricardo Rocha. Isso, é a mãe do Ricardo Rocha. Pra gente saber se ela tá viva. E a idade dela também, que eu tenho muita curiosidade de saber a idade dela, pra saber se era mais ou menos próxima da do Gugu ali. Ou ela era mais velha. Ou se ela era mais velha, e pode ter essa questão também. E isso acontecia muito, né, na Sim, época das exatamente. pessoas. É verdade. Que seria um ponto, e aí o Ricardo nunca fala sobre a mãe, esses detalhes ele não conta. Né? E não teve mesmo isso na entrevista. Ele falou mais da vida dele, assim, ele empresário, vendedor de automóveis e tal. Exatamente. E aí, a gente volta, sabe pra onde? Thiago Salvático. Não, calma que ainda, só pra registrar, porque o filho ainda, o Ricardo Rocha, ainda falou que vai até o fim. Isso, é verdade. Na mesma entrevista lá do Domingo Espetacular, ele falou que não vai desistir desse processo de DNA, que ele quer comprovar e tudo mais, e o advogado da Marina e da Sofia, das gêmeas, falou que não tem nenhum problema, que elas podem fazer o DNA, mas ele ainda não foi intimado, ou ainda não foi... Não receberam, né? Nada. Para ir atrás para fazer esse exame. Então, assim, tá tudo certo por enquanto. Quanto antes fazer, melhor para elas também, né? Porque acaba essa enrolação. Isso, pelo amor de Deus. Já tem logo esse resultado e a gente já fica menos, né? É engraçado que a gente perguntando se ele parece com o Gugu, não, ele já falou que tem uns traços do pai. Ele mesmo.